Bom, hoje eu vou estar falando então sobre geração de tensões elétricas trifásicas, tá? É uma abordagem ali do que acontece, tá? De uma maneira geral, como que essas tensões elétricas são geradas, tá? Nesse vídeo eu não vou estar me aprofundando muito, tá? Em expressões, em cálculos matemáticos ali, aspectos construtivos ali dos geradores. Isso vai ficar para algum vídeo futuro, mas então é só para quem está vendo agora, né? Começando a ver agora o assunto ali, ver de maneira básica ali como é que as tensões elétricas são geradas, né? Qual é a máquina que faz isso e como que ela é gerada. Então, basicamente, tá, a máquina que é mais utilizada ali no mundo ali para gerar as tensões elétricas trifásicas ali para os sistemas elétricos de potência, né? Para o abastecimento, né? Do planeta em geral ali é a máquina síncrona, tá? E a máquina síncrona, ela é utilizada no caso como gerador, né? Ela pode ser utilizada tanto como motor como gerador, mas no caso ali de geração, obviamente, né, que a gente vai utilizar ela como gerador. Então a gente, em vez de entrar com potência elétrica na armadura, a gente vai extrair potência elétrica da armadura, tá? E vai entrar com potência mecânica, né, no eixo aqui, nesse eixo aqui de rotação, e sair com potência elétrica na armadura, né, que fica no estator, né? O estator, o elemento estático, né, que não gira, né, na máquina, e o rotor, o elemento que gira. Então, basicamente aqui eu vou ter um enrolamento de campo, tá, no meu rotor. Eu vou ter uma bobina que vai ser utilizada para gerar o campo magnético, um campo magnético contínuo, porque eu vou aplicar uma corrente elétrica contínua nessa bobina aqui, né? E esse campo contínuo, quando a minha máquina primária for conectada ao eixo do gerador e fizer esse eixo girar, esse campo, apesar dele ser contínuo, né, dele não variar, quando ele estiver girando, essa máquina aqui, ela é construída, tá? Ela tem aspectos construtivos de forma que o campo, tá, o magnético que vai estar atravessando essas bobinas aqui fixas, né, que não estáticas do estator aqui, esse campo que vai estar, esse fluxo, aliás, que vai estar atravessando essas bobinas, ele vai variar de maneira senoidal, tá? Logo a tensão induzida nas bobinas do estator, ela vai ser senoidal. Isso pode ser feito, por exemplo, variando ali a distância entre o eixo aqui e o entreferro ali de maneira senoidal ao longo do percurso de rotação do eixo aqui, né? E existem também outras técnicas ali, né, que eles fazem para estar conseguindo gerar essas tensões. Mas basicamente é isso. Aqui o campo ele é contínuo, ele não varia, mas quando ele gira, o campo que está atravessando essas bobinas aqui vai estar variando, tá? Justamente porque isso aqui está girando. E aí essas tensões ali induzidas aqui nas bobinas do estator aqui, elas vão ser senoidais, tá? Quando eu extraio potência elétrica ativa, tá, das bobinas do estator aqui, eu vou conectar elas em estrela ou em triângulo depois, né? Porque são tensões trifásicas, né, de saída. Bom, quando eu conectar uma carga que consuma potência ativa aqui, eu vou ter que entrar com potência mecânica no eixo, tá? Então, cada vez que a minha carga vai consumindo mais corrente, mais potência elétrica ativa, mais força eu vou ter que estar fazendo aqui no eixo do gerador. Então, o torque ele não existe só quando a máquina opera como motor, ela existe também na operação como gerador. Justamente porque, né, a lei de Faraday-Lenz ali, né, ela vai me dizer que as tensões induzidas que eu vou ter aqui, elas vão estar produzindo corrente elétrica de modo que o fluxo se oponha, né, ao fluxo criado por essa corrente aqui que originou essas tensões, né, que seria a corrente aqui do rotor. Então, se eu vou estar me opondo a esse fluxo aqui, significa que eu vou ter que fazer mais força, né? O campo ali vai estar se opondo a esse daqui, e quanto maior a corrente, maior a potência consumida do estator, maior o campo, então maior a força que eu vou ter que fazer nesse eixo aqui para que eu consiga suprir essa potência ativa aqui que a minha carga conectada aqui no estator ela vai estar necessitando, tá? Então a lei de Faraday-Lenz ali, ela também é no fundo uma lei da conservação de energia, né? Porque o sentido da corrente é tal que eu tenho que fazer mais força para conseguir entregar essa potência aqui. Se fosse o contrário, eu teria que fazer menos força e não haveria conservação de energia, né? Ficaria mais fácil para o gerador a cada vez que eu coloco mais potência uma carga de maior potência na saída, né? Isso aí não faria sentido. Então, né, por causa dos sentidos das correntes induzidas aqui, cada vez que eu aumento a minha potência ativa, né, não a reativa, né, a potência ativa é a que tem relação direta com potência mecânica, tá? Então,
cada vez que eu aumento a potência aqui, né, na saída, né, na armadura, que onde tem o enrolamento do estator, maior a potência mecânica, maior o torque, né, que eu vou ter que colocar aqui, porque a velocidade, tá, para mim gerar uma senoide de frequência constante aqui, eu tenho que ter uma velocidade constante, então o que eu vou estar variando aqui vai ser o torque, tá, para entregar mais potência ativa ou não no meu enrolamento de armadura. Bom, por que eu tenho tensões elétricas trifásicas aqui defasadas a 120 graus, tá? Justamente porque as bobinas elas são colocadas aqui de modo que no espaço elas ficam defasadas a 120 graus, logo elas vão ter as tensões geradas, elas vão ser defasadas a 120 graus elétricos no tempo, tá? Então aqui eu tenho no domínio do tempo, aqui isso está mostrando que eu tenho 120 graus defasadas nas três fases. E esse cara aqui, tá? Esse exemplo aqui, como eu tenho simplesmente os enrolamentos aparecendo uma vez só, né? O enrolamento A, ele entra aqui e sai aqui no A', tem o B aqui o B' e o C', né? Significa que a multiplicidade deles é 1. Eles só aparecem uma vez aqui. E isso significa que é uma máquina de dois polos, tá? Dois polos aqui do estator. E, bom, isso aqui eu já falei, né? Defasada 120 graus no espaço. E aqui estão as duas conexões, né? Que tu pode conectar, as duas formas que tu vai conectar essas bobinas do estator aqui, né? Que é em triângulo ou em estrela. Então, se eu conectar unir os terminais da linha B' e C', eu posso formar um neutro, tá? E fazer a conexão em estrela, tá? Que é essa conexão aqui. Só que eu posso ou não sair com um neutro diante do gerador, tá? Se eu escolher sair com neutro, eu vou ter acesso à tensão de fase e tensão de linha, né? Na saída desse gerador. Tensão de fase entre qualquer uma das fases e o neutro. E se eu não tiver o neutro aqui, eu só tenho a opção de tensão de linha, né? Que é a tensão entre duas fases quaisquer, né? Já nessa conexão aqui, não tem como ter neutro, né, na conexão triângulo, e eu conecto as bobinas dessa forma aqui, tá? Bom, então esse foi um vídeo rápido, tá, para mostrar ali como é que de uma forma geral funciona, tá, a geração de tensão trifásica. É importante que se entenda aqui esse conceito aqui dos 120 graus defasados no espaço, que é o defasamento entre a distribuição das bobinas aqui, e que isso gera, né, 120 graus elétricos no tempo. E a máquina utilizada para gerar tensão é a máquina síncrona, né? A máquina de indução também pode ser usada, mas aqui de longe a que se mais utiliza é a máquina síncrona. Então, por hoje era isso, tá? Futuramente pretendo abordar mais, né, esse assunto de forma mais detalhada. E se ficou alguma dúvida ali é só comentar. Então, é isso daí, valeu.